fazer realmente um esforço grande para investir na educação e na saúde? É brutal. Principalmente na educação, Matias. Eu trabalho nessa área de saúde há 33 anos, mas eu acho que a educação é uma prioridade acima da saúde, porque a saúde é uma consequência de uma educação no sentido geral. Nós não demos à educação nenhuma prioridade. Infelizmente, nem educação nem saúde, Ricardo, são prioritários nesse país. Infelizmente. Espero que algum dia nós possamos ver educação e saúde como prioridade número 1 do Brasil. Aí a coisa vai embora. Como é que o senhor avalia o governo do presidente Fernando Henrique nessa área? Eu acho que eu conheço o ministro Paulo Renato, e acho ele uma pessoa extremamente capaz, extremamente sério, um homem que está dando o máximo que ele pode fazer no setor da educação. Agora, eu me lembro quando, em 86, quando nós disputamos as eleições aqui, a Secretaria de Educação de São Paulo tinha 300 mil pessoas na Secretaria de Educação. Tinha gente na Secretaria de Educação, quer dizer, trabalhando em Santa Catarina, trabalhando, entre aspas, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Brasil inteiro tinha gente da Secretaria de Educação de São Paulo. Então, esse negócio é difícil de administrar. Administrar 300 mil pessoas numa secretaria não é uma coisa quase. Você já viu algum resultado do governo federal nessa área? Eu acho que, inclusive, nós vamos agora, evidentemente, que vai demorar uns 3, 4 anos para você começar a sentir algum resultado. Que é o tempo do governo. Que é o tempo do governo. Agora, já que a gente fala um pouco sobre isso, eu soube que, assim, você teve um professor de latim que te incentivou muito, que gostava muito de teatro. Isso, eu não sei bem. Português, José Rios Castelões. E isso que foi, acho que despertou... Isso quase mudou a minha carreira, né? Porque eu sou engenheiro, quer dizer, mas por pouco, se ele me ensinasse mais um ano, eu acho que ia ser advogado e possivelmente... Eu sempre gostei, assim, de escrever, quando eu estava no ginásio, quando estava no científico, eu gostava de escrever português, achava que era uma matéria que eu tinha uma certa propensão para ela, gostava. Mas depois apareceu a chance em engenharia e eu larguei o português e fui para matemática. Saindo um pouco da educação para a política, mas sem sair, que o assunto tem a ver com o outro. Na última campanha presidencial, o senhor questionou o direito do Lula de ser candidato a presidente em função da sua baixa escolaridade, uma entrevista que eu li. Isso não é um preconceito, ainda mais num país que foi governado até hoje por doutores e generais e apresenta um dos índices sociais piores do mundo. O Lincoln, nos Estados Unidos, também não era doutor e foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Como é que é essa ligação de escolaridade e capacidade de dirigir, de liderar um país? É evidente que você veja o seguinte, eu não tenho nada contra o Luiz Inácio Lula da Silva, eu achei que naquela ocasião ele não estava preparado para ser presidente da República. E ele mesmo confessou isso depois, né? O senhor está falando em 94 ou 89? Estava falando em 89, né? Ele não estava preparado. E em 94 ele estava um pouco mais preparado também. Agora, evidentemente que você espera de um presidente da República uma pessoa que possa, naturalmente, através dos seus conhecimentos e o seu trabalho, fazer com que... Não adianta só você ser um homem correto, acredito que o Lula seja um homem correto, mas você sendo só apenas um homem correto, a máquina lá embaixo é triste, você sabe disso. É difícil você fazer uma hora de você chegar lá embaixo e ser executada. Ela é sabotada na antessala, você sabe bem disso, né? Mas aí com os doutores também acontece isso. Infelizmente pode acontecer também. E naquela ocasião, quer dizer, veja o seguinte... Em 1989, nós tínhamos quem como presidente? Primeiro foi o Collor, né? O Collor ganhou a eleição de 89, antes era o Sarney. E depois nós tivemos Collor, que antes Sarney. Não falo mais nada. Antônio, desculpa. Para ficar na política, parece que o senhor tem uma sina. Toda vez que embola uma eleição, aparece o seu nome como o possível candidato de consenso. O último prodígio foi uma eleição em São Paulo. Estamos falando que o senhor pode ser um candidato de consenso de alguém aqui em São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Celso, você está tocando no assunto que o Antônio Monteiro, o João Soares Salles, o Roberto Romano, o Baldo Correia, o Marcelo Fabiano, o Celso Rafael, uma história que pega, né? O Wagner Almeida de Oliveira estão querendo saber como é que o senhor volta à política, não volta à política. O senhor disse uma vez que nunca mais votaria para isso. Como é que é? O senhor volta ou não volta? E até hoje eu cumpri com a minha palavra. Pois é, mas eu daqui para o saindo futuro. notícias de que o senhor teria se filiado ao partido do Maluf. Não, imagina. O senhor ainda é filiado ao PTB? Não, mas deixa ele falar sobre essa questão um pouquinho. Eu vou responder tudo. Quer dizer, em primeiro lugar, no dia 16 de novembro de 1986, eu mandei uma carta ao jornal Estado de São Paulo e à Folha dizendo que eu tinha renunciado à minha vida política. Essa carta foi muito meditada de ser escrita, mas muito meditada. E muitos meus amigos, eu não faço tal coisa, mas eu achei que era uma necessidade, porque realmente a vida política não me agradou. Eu achei que podia fazer muito para essa população menos favorecida e no meio da campanha eu concluí de que eu estava completamente equivocado.
Porque você, em primeiro lugar, para se eleger, você precisa fazer coligação. Se você não fizer coligação, não se elege. Hoje você pode dizer, mas o Fernando Henrique está refém, naturalmente, das reivindicações do PFL. Se não fosse pelo PFL, ele não se elegeria, tá certo? O PSDB sozinho não teria competência para eleger um presidente da República. E ele sabe perfeitamente bem disso, né? Fez e agora também tem que sofrer as consequências. Mas isso é democracia. A democracia sempre é o caminho mais longo entre 2 pontos. Aí a linha reta é o mais curto. E é o melhor regime que inventaram. Mas não é verdade? Então você tem que ter muita paciência, tem que saber dialogar, tem que saber negociar. Eu me lembro do tempo da ditadura, mas falta negociação política. Tá? Hoje que a turma negocia política, mas é dando que se recebe, a turma sai de pau em cima. Né? E foi daí que você criou o personagem Dr. Léo, que é um político que tem na peça. É um médico, quer dizer, deputado federal. Né? Mas, de qualquer forma, doutor Antônio, é um político do lado dos bandidos. Tem mocinho na política, doutor Antônio? Hein? Tem mocinho na política? Não, tem muita gente boa. Eu vejo o Congresso Nacional como sendo, sempre pensei no Congresso Nacional como sendo a fina flor da elite pensante nacional. Infelizmente não é, mas você não pode generalizar. Tem gente muito boa e muito correta no Congresso Nacional. Tem gente muito boa. Agora, infelizmente, quer dizer, os que são bons parece que são afogados pelo... É maioria ou minoria, doutor Antônio? Hein? É maioria ou minoria? Eu não estou lá dentro para dizer, minha filha. Doutor Antônio, houve algum episódio concreto na campanha de 85 que levou o senhor a se decepcionar tanto com a política, a renunciar à vida pública, a escrever essa carta? Então conta um caso concreto. Vou contar uma coisa onde foi que a história acabou? Eu recebi, por exemplo, gente que o senhor conhece, que milita hoje na política, por exemplo assim, para fazer uma coisa do PFL, eu quero 3 secretarias para me aposentar para o resto da vida. Digo, fulano, você acha que eu vou sair da Votorantim para dar 3 secretarias, para você roubar meu nome e me desmoralizar ainda? Não, eu fico sozinho, mas não faço acordo com você, nem morto. Aí então o Antônio não tem jogo de cintura, né? Não tenho jogo de cintura. Com dinheiro meu eu posso ter, com dinheiro dos outros eu não posso ter. Quanto o senhor gastou na campanha de 86? Eu acho que foi um negócio de 36 milhões de dólares, uma coisa assim. Já ouviu falar de 200? Bom, talvez 300 ou 400, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Na época a gente chegou a calcular 200. Não, mas quanto o senhor tomou? Só uma curiosidade. Não, desculpa, você em aritmética está muito ruim, meu filho. Não. Você quer que você 36 milhões de dólares. Sim, senhor. Quanto custaria uma campanha hoje para governador do estado? Eu acho, pelos meus cálculos hoje, que qualquer voto hoje deve estar custando em torno de R$10. Viu? R$10. É a minha conta. Até que está baratinho o voto, né? Não, será que está tão barato assim? 80, 90 milhões? Eu queria saber o seguinte... Onde é que você vai buscar esse recurso todo? Para buscar esse recurso todo, o que acontece? Você toma compromisso. Essa promessa, tirando o senhor que não vai ser candidato, quem é que seria um bom prefeito para São Paulo? Não sei. Nós vivemos aqui. Tirando, o senhor não vai ser candidato. Francisco Prestes Maia. Mas qual a avaliação o senhor faz, por exemplo, do prefeito Maluf? Bom, veja o seguinte, em 86 eu tive sérios problemas com o atual prefeito Paulo Maluf, né? Evidentemente que você não pode negar que ele fez uma série de obras em São Paulo, ele está sendo dinâmico, ele é trabalhador inteligente, mas eu não concordo com certos métodos que são aplicados. E paro por aqui em meus comentários. Não tenho um desejo de boa sorte, né, mas eu não desejo voltar à vida política de jeito nenhum. Doutor Antônio, chega com essa promessa com essa promessa de não se candidatar, o senhor não se sente um pouco frustrado de não ter podido exercer alguma coisa na vida pública? Não, pelo contrário, quer dizer, eu acho que o mais importante é você. Eu escolhi uma coisa na minha vida. Então você precisa ser útil durante a vida. Não adianta você ser um inútil na vida apenas culpando o governo por tudo que está errado nesse país. Então você tem que escolher. Eu escolhi a área de saúde e há 33 anos eu me dedico a ela durante 12 horas extras por semana, tanto na Cruz Vermelha como na Cruz Verde como na Iniciativa Portuguesa. Então eu me sinto realizado porque eu estou ajudando. Porque é muito comum você falar no social. Social hoje é budismo. Agora eu pergunto, quem é que faz alguma coisa pelo social? Pergunta a vocês conhecem alguém que faça alguma coisa? Que vai passar sábado e domingo, quer dizer, para ajudar aquele que é menos favorecido? Você conhece alguém? Ou é mais fácil ir para o Guarujá para tomar seus banhos de mar e seus banhos de sol? Então, isso que eu vou ter que contar a vocês. Então, eu me sinto razoavelmente, eu não me sinto um parasita da nação. Eu sou um homem rico, mas que tem ajudado, na minha medida, na medida do possível, a gente que precisou da gente. Ainda domingo, ontem, eu tive assim, eu entrava no centro às 10 horas da manhã e vi uma senhora na entrada do portão. E ela disse, eu sou fulano e tal, você não está lembrado de mim? Digo, minha senhora, francamente, eu não estou lembrado. Mas o senhor mandou a minha filha para Boston, para operar a vista. Aí eu me lembrei que essa moça é uma moça que ficou cega há 14 anos. Nós mandamos para Boston, a custa nossa, para fazer uma cirurgia dos olhos. E ela não conseguiu se recuperar a vista. Voltou e sabe que ela veio me pedir no domingo? Precisava de insulina porque ela é diabética. E grau máximo.
uma moça bonita, quer dizer, jovem, quer dizer, há 14 anos cego, sem poder enxergar. Então, isso tudo faz parte um pouco de solidariedade humana. Isso é que vale na vida da gente, porque o resto não vale nada, o resto é promessa, discurso sobre o social. Estou cansado, o que mais tem é discurso sobre o social. Agora, quem é que faz uma coisa pelo social? Quem é que põe a mãozinha no bolso para ajudar o próximo? Agora, doutor Antônio, a solução da saúde, o senhor acha que uma das principais soluções para a saúde no país seria o empresário adotar um hospital? Como é que o senhor vê isso? Não digo adotar, mas tem que ajudar. Acho que todo mundo tem que ser solidário, quer dizer, ao próximo, né? Não é só falar, né? Todo mundo fala que saúde não é prioritária, que não pode fazer nada. Que não... Por que não abrem, por exemplo, a colônia italiana de São Paulo, que eu tenho o maior respeito possível? É uma colônia enorme em São Paulo. Por que não reabrem aqueles hospitais Alberto Primo? Por que não pode estar aqui para funcionar, no centro de São Paulo? Como as Santas Casas do interior, que são mantidas pelas coisas, você vê, as Santas Casas do interior, se há uma coisa, Martins, que eu visitei em toda a cidade do interior durante a campanha de 85, foram todas as Santas Casas das cidades em que eu visitei. E todas elas, com exceção de Matão. Ainda no sábado encontrei uma pessoa de Matão lá na missão portuguesa, e você lembrei, falei, eu estive lá no Parque, você lembra um pau que eu dei em vocês, porque Matão era a cidade que tinha a maior renda per capita do estado de São Paulo. E foi a Santa Casa Misericórdia, a única em estado precário que eu encontrei na minha vida. No entanto, o que aconteceu? Eu fiz um discurso violento, eu sei que vou perder as eleições aqui agora. É uma pouca vergonha essa Santa Casa de Matão, que é a cidade que tem a maior renda per capita de São Paulo. Mas não é resultado, eles reformaram toda a universidade. Hoje tem uma Santa Casa de primeira linha. Doutor Antônio, pelo menos serviço, perdi as eleições, mas prestei um serviço à cidade. A esse propósito, o Sérgio Devex, aqui de São Paulo, pergunta o que o senhor acha do PAS, o plano de saúde do município. Essa é uma pergunta boa. Conhecendo um pouquinho de saúde que a gente conhece, o meu conselho, quer dizer, a área de saúde da prefeitura, foi que fizesse um plano piloto, em primeiro lugar. Chamassem os médicos de um determinado hospital, conversassem com todos, porque é democracia, tem que conversar. Se você não quiser conversar para saber quais são os prós, explicar um plano e os contras, e ali tirar uma resultante, né, você poderia ter feito de uma maneira menos afoita, e eu tenho a impressão que o resultado não teria sido mau. Mas se resolveram fazer um plano, quer dizer, naturalmente com interesses eleitorais, e o resultado está aí, é uma reação médica violenta. Eu conheço bem a classe médica. A classe médica é uma classe que não é fácil de se lidar com ela. Agora, se você mostrar, através do bom senso, através do raciocínio coerente, de que realmente a classe menos favorecida pode ter vantagem, quer dizer, então eu tenho a impressão que você poderia implantar, não tenho nada de errado quanto a isso. Agora, não da maneira, eu acho que a maneira como foi implantada foi um pouco precipitada, é a minha opinião pessoal, eu não sou o dono da verdade. E o que o senhor acha de nós temos mais um imposto aí, com a renda destinada, em princípio, à saúde? Olha, Matinas, quando o Mário Henrique Simons era ministro da Fazenda, eu tive algumas discussões, ele é muito meu amigo, eu quero muito bem o Mário Henrique Simons, e eu defendia naquela ocasião ele passar para 8% a contribuição social ao INAMPS, né? E pelas minhas contas aritméticas, com 8% a saúde estava resolvida no Brasil. Hoje você paga 20% e continua a mesma droga. Então, não é mais imposto nada, precisa administrar bem. Imposto mais eu sou contra, porque até o ministro Adib Jatene, aqui no seu programa, falou assim, mas o brasileiro paga pouco imposto. Não é verdade. Não. Aqueles que pagam são sacrificados, é uma barbaridade que você paga de imposto. Agora, aqueles que não pagam continuam no paraíso. Esse país aqui é o paraíso dos sonegadores, você sabe disso. Você sonega e não acontece nada. Mas continua sempre no topo da onda. Né? Mas o senhor acha que os recursos aplicados em saúde são suficientes? É só uma questão de... Não, eu acho que em primeiro lugar, mas primeiro você precisa demonstrar. Acho que antes de você fazer, você tem que fazer um esforço para que realmente os impostos sejam bem administrados. O senhor trabalha politicamente para fazer algum tipo de reforma na área de saúde? Quer dizer, o senhor falou... Eu já fiz, inclusive... Trabalho filantrópico, né? Inclusive no governo Itamar, ele nos chamou para constituir uma... Naquela ocasião, o atraso do INAMPS, eles pagavam R$3 por uma diária e o atraso era de 82 dias, atraso médio no pagamento das contas. E a situação ficou realmente calamitosa. Foi feito um grupo, quer dizer, inclusive com parlamentares também, fez um trabalho, mas lá mesmo dentro do próprio Congresso existem muitas resistências a isso tudo, não é fácil. Eu compreendo a posição do ministro Adib Jatene, é difícil. Porque... Esse mesmo dinheiro, doutor Antônio, que falta para a saúde, que o ministro reclama, que todo mundo reclama, não falta para os bancos. Na hora de... Como é que fica isso? O senhor é favorável a um ProER da saúde, não? Não, porque também não vai dar certo. ProER, eu acho que tudo que é dado não tem valor. Certo. Tudo que é dado não tem valor. Mas ninguém recusa. Ontem que a investir em banco, que se invista nos bancos de sangue, não nos bancos. Exatamente. Antônio, só para pegar bancos e bancos, né? Bancos e bancos. Para pegar uma carona com esse tema e com essa pergunta, o senhor acha que no caso do Nacional e do Econômico, o governo deveria ter deixado quebrar os dois?
Eu não sei, eu vou citar um... Como é que resolve esse dilema entre despejar mais dinheiro para banqueiro, que não precisa disso? Aliás, no artigo de ontem eu digo que no Japão, os japoneses têm que pagar para os bancos cerca de 6 bilhões de reais, mas só que o Japão tem um PIB de 4 trilhões de dólares, né? E aqui o Brasil, quer dizer, com um PIB de 500 bilhões de dólares, tem que pagar 30 bilhões de reais para poder, naturalmente, normalizar a coisa dos bancos, né? Eu acho que nós temos que ser um pouco mais duro, porque isso aqui é um ato contínuo, né? Então, não quebra da coisa e vai continuando. Agora, uma vantagem que tem no governo Fernando Henrique foi ele que descobriu essa maracutaia toda, né? É preciso dizer isso com clareza. Ele descobriu, e eu tenho a impressão que daqui para frente, a responsabilidade do Banco Central, exigida pela sociedade, vai ser muito maior daqui para frente. Eu acho que se colocou um ponto final, realmente, nas maracutaias do setor financeiro. Agora, você vê o seguinte, quem é que promovia esse negócio da CPI dos bancos? Porque eu viajo muito pouco, mas há 15 dias atrás eu passei 3 dias em Londres e conversando com gente, presidente de algumas companhias multinacionais, e como é que está a situação financeira? 3. Um francês, um americano e um alemão. Como é que está? Primeira pergunta. E o pessoal está assustado. Né? Então, você vê o seguinte, me parece que nós temos que ter um pouco mais de seriedade, porque senão vai continuar a mesma coisa. Agora, os homens que propuseram a CPI se esqueceram rapidamente dos grandes escândalos financeiras. Está lembrado? As financeiras faziam o quê? Num fim de semana, num mês, eu me lembro uma delas, eu não quero aqui citar nome, num mês de dezembro, ela faturou o que a Votorantim faturava durante um ano inteirinho. Tudo nota fria. Pegou dinheiro, comprou as melhores propriedades urbanas dos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Seria bom perguntar quem fez isso? Não, você ajuda o país. Então, deixa eu acabar só de raciocínio. Então, muito bem. Ele ainda vai escrever uma peça. Que ele dá é o quadro negro. O quadro negro. Deixa ele terminar, Fernando. Então, Fernando, eu já vou dar a palavra a você. Então, acontece então, eu pegava esse dinheiro todo, comprava as melhores propriedades realmente das cidades todinhas, em Curitiba, na sua cidade, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, etc. Depois que tinha acabado com o dinheiro, com a nota fria, batia no Banco Central, disse, estou quebrado. Aí o Banco Central, machão, disse, intervenção. É o que eles queriam. O que acontece? Você vê, o maior escândalo que tem no Brasil, a intervenção era feita assim de maneira. Você reavaliava todo mês o patrimônio, o ativo imobilizado, e não reavaliava o passivo. Era um grande negócio. Então, era a maior ladroeira que já existia no Brasil, está certo? A maior gatunagem que eu já vi na minha vida, nesses 46 anos de trabalho, foi isso. Isso, agora, o caso nacional econômico foi bem diferente. Não, aí foi de esperteza, quer dizer, não é? Esperteza pura, quer dizer, não é? Mas a ficha na praça já corria há muito tempo, não? Agora, é verdade assim, quando você recorre para que outros países, para que outros bancos também não venham à falência, para que não fique pior a situação, a verdade é que você está botando um pano quente. Agora, enquanto o próprio, quer dizer, eu tenho pena, porque se o próprio depositante brasileiro não tiver resposta, não fizer a sua enquete para saber quem é sério e quem não é sério, e depositar naqueles que são sérios, vai continuar esse tipo de coisa. Porque esses bancos já eram falados há muito tempo. Doutor Antônio, o senhor tem a imagem que o senhor cultiva há anos de uma pessoa que acorda cedo, trabalha bastante até o final do dia, depois ainda vai cumprir outros tipos de compromissos, como a Beneficência Portuguesa, que o senhor usa parte da noite do senhor para ajudar a administrar essa coisa toda. O pessoal de teatro tem fama de ser boêmio, acordar tarde. Como é que o senhor está conseguindo conciliar essas duas coisas? O senhor tem ido aos ensaios? O senhor sai depois para jantar com os atores? Como é que o senhor tem? Os ensaios são sempre noturnos, né? Exato. E às vezes até muito tarde. E é uma das coisas que eu tenho uma profunda admiração, porque a classe trabalha duro, viu? Eu vejo a Maiara, por exemplo, às vezes chega no teatro às 5 horas, sai meia-noite, 1 hora da madrugada, quer dizer, né? Isso não é brincadeira, quer dizer, apenas o fuso horário é um pouco diferente. No dia seguinte dorme, né? Então eu brinco com Mas ela. Quem está se adaptando o quê? Eles que têm que ir às 7 da manhã na Votorantim, ou o senhor fica até 1, 2 no teatro? Eu brinco com elas assim de maneira, olha, minha filha, agora eu não posso jantar com vocês, porque na hora que vocês acordam eu já estou almoçando, né? Mas o trabalho é o mesmo, quer dizer, apenas o fuso horário é diferente. Não, a gente faz um pouquinho mais cedo, né? Passa para ele poder assistir. Não, mas é uma beleza. Quer dizer, eu estou até comovido com a dedicação desse pessoal, porque afinal é sábado, é domingo, ainda agora nós vamos ter quinta-feira santa, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, vai direto. Não é? Então isso, no nosso meio empresarial hoje, depois dessas lideranças sindicais também, a gente quer quinta-feira santa fora, sexta-feira santa, quer emendar o sábado de aleluia, vai passar, e daqui a pouco vem Pascuela na segunda-feira de manhã cedo também. O teatro mexe muito com a paixão, né? Com a dedicação, e parece que você vai escrever uma segunda peça de teatro. Se Deus quiser, se Deus me der saúde, tempo. E me diz uma coisa, mas assim, para você, assim, o resultado dessa peça vai influenciar
para você montar outra peça ou não? É uma coisa que assim o bichinho do teatro já mordeu? Não. Eu acho que claro, quer dizer, que vai influenciar. Se você tiver um relativo sucesso, é claro que você vai ficar motivado a escrever mais, tá certo? Agora, se você não tiver sucesso, como eu digo, eu não tenho a menor pretensão. Quando o Martins diz que você é um dramaturgo, eu digo o seguinte: olha, eu sou engenheiro. Você sabe que a luz caminha, quer dizer, a 300 mil quilômetros por segundo, né? E uma hora são 3.600 segundos. E um ano tem 8.670 horas. Se você multiplicar isso tudo, você tem um ano-luz, que são 9 trilhões de quilômetros. A minha dramaturgia está tão longe quanto as Três Marias. Está pelo menos a uns 6 anos-luz daqui. Uns 54 trilhões de quilômetros de distância entre a dramaturgia e o Antônio Emílio. Né? Não tem a menor pretensão. Agora, se der uma chance, se amanhã puder ter a felicidade de ter um grupo de atrizes e atores que nós temos hoje, eu acho que esse é até um motivo, é até um incentivo para a gente escrever mais. Mas então, o senhor parece... Ricardo, vai. O senhor parece que está mais feliz agora que entrou para a vida artística. Né? Como é que o senhor levou tanto tempo para descobrir essa vocação? E qual é o tema da próxima peça que eu sei que o senhor já está escrevendo? A próxima peça, quer dizer, eu tenho até um nome, já escolhi há algum tempo, chama-se O Quadro Negro. E a última vez, quando eu fui para Londres, eu não conseguia, eu estou com isso na cabeça, mas você sabe, você precisa escrever, você precisa fazer primeiro um memorial descritivo. Primeiro você precisa saber quem são os personagens. E eu não conseguia dormir, eu peguei o cardápio do avião e escrevi. E o companheiro do lado estava dormindo, sabe? Então eu não quis acender a luz, escrevi no escuro mesmo. Então eu achei assim, porque lá não tinha telefone, estava tranquilo, estava sem sono, eu digo, eu vou escrever aqui. Lá estava bom para pensar. Então eu digo, nós vamos ter um general reformado, um líder sindical aposentado, uma madame que conhece todas as mutretas de Brasília e um político esperto com um bigode bem grande. E o banqueiro, doutor Antônio, vai estar no meio também? O banqueiro vai financiar esses políticos. Como é o nome dessa peça? Chama-se O Quadro Negro. Doutor Antônio, vai estar sempre atualizada, viu? Doutor Antônio, o Anderson Rodrigues de Freitas, lá de Maringá, no Paraná, pergunta o que a família do senhor achou do senhor escrever uma peça de teatro. Estão todos solidários, viu? Eles estão vibrando também junto, que a próxima vez, quem sabe, eles dão uma mãozinha para mim também. Bom, já que a gente falou na família, eu queria fazer uma perguntinha, que é a seguinte. Eu faço a filha, né? Verdade, e assim, que o que ela mais reclama e sente falta é do pai, né? Da figura paterna, Verdade. porque é um grande empresário que trabalha muito e tal. Dá Aí eu pouca queria atenção à saber... família, né? Dá pouca atenção. Eu queria saber, assim, se você já passou por um problema, assim, você tem 9 filhos, né? Algum filho, porque a Inês, ela questiona, ela briga, ela quer atenção. Se você já teve um confronto mais direto, assim, com um filho seu, se você se inspirou... Eu vou responder com toda a lealdade. Claro que em 9 filhos, agora eu sempre agradeço a Deus, porque na minha casa não tem nenhum maluco, né? Então, graças a Deus, é verdade. Eu procurei dar apenas o exemplo. Agora, eu também tenho uma vida difícil. Eu saio de casa às 6h30 da manhã, retorno às 9, 9h30, trabalho de sábado, trabalho de domingo. Então, não é uma vida muito tranquila do ponto de vista. Eu posso dar para os meus filhos um exemplo. Exemplo de trabalho e procuro, quer dizer, eu nunca disse que eu sou correto, eu procuro ser correto. E cabe à sociedade julgar os nossos atos. Então, eu acho que meus filhos podem julgar, têm cabeça para poder. Eu eduquei-os todos são formados e, evidentemente, agora estão na universidade da vida, né? A esse propósito, doutor Antônio, desculpe interromper, o Rui Mendes de Sorocaba pergunta se o senhor acredita sinceramente que a nova geração dos Emílios de Moraes será capaz de carregar a Votorantim. Eu acho que será capaz de carregar até melhor que nós, porque no momento nós somos 4, na próxima geração são uns 20, 23, quer dizer, e via de regra são todos preparados. É claro que não existe 2 cabeças que pensem da mesma maneira, mas essa transição, quer dizer, principalmente numa empresa de família, é um negócio extremamente complicado. E vocês não pensam que ela é feita por decreto, não, né? As posições têm que ser conquistadas, não doadas, quer dizer, não. E essa transição demora, na minha experiência, 10 anos. Doutor Antônio? 10 anos, senhor? 10 anos. Para se consolidar o processo. Para consolidar o processo, e você precisa ficar atento aos poucos. Depois desses 10 anos, o senhor vai fazer o que na vida? É só teatro? Como é que você vai escrever muitas peças. É capaz de só escrever uma, mas pelo amor de Deus, não escreve a segunda. Além do teatro, o que o senhor gostaria de fazer na vida que não fez ainda? O que falta? Eu já fiz tudo na vida, quer dizer, eu acho que teatro para mim é uma coisa, como eu tenho esse negócio na cabeça desde o tempo que eu era menino, queria fazer e nunca fiz, porque não é que fosse frustrado, não. Eu não tinha tempo. Eu me entusiasmei muito com petróleo, com engenharia química, mesmo na vida artística. Não, agora, seria até um fim de vida agradável, quer dizer, eu não queria ser um inútil, eu só peço a Deus que me dê saúde e que não me deixe amanhã com uma esclerose mental, porque eu fico incapaz nesse mundo, né?
Então, se eu tiver uma certa capacidade, que eu seja útil. E se puder ser útil à sociedade, procurando fazer alguma coisa que dê um bom exemplo. Não é? Um exemplo de dignidade, não é dinheiro. Dinheiro, quer dizer, não vale nada, eu costumo dizer. Você, quando morre, você não leva nem a carteira com você. Né? Então, você precisa fazer enquanto você for vivo nesse mundo. Né? Você tem que ser útil aqui. Depois não interessa mais. E ser útil procurando colaborar. Não é só dizer o governo está errado, por isso também faça um pouco para ajudar o governo. Doutor Antônio, a primeira versão da sua peça, que eu me lembro, me corrija se eu estiver errada, o papel da mulher, por exemplo, no caso da esposa do industrial, não aparecia, era completamente... Não aparecia, no final da peça que ela ficou um pouquinho... Não tinha um destaque merecido como nas diversas versões. Eu achei que a Rosa ia ser o grande papel da peça. E quando foi feita a primeira leitura na minha casa, que foi feita pelo Juca de Oliveira e pela Helena Ravache, nos últimos 10 minutos eu fiquei olhando para a Helena, ela não deu uma palavra, meu Deus do céu, aquela moça que eu pensei que ia ser o destaque da peça, se afundou no final. Então nós tivemos que corrigir. Porque eu achei que a Rosa ia ser a mulher, quer dizer, que não larga o marido, sabe que o marido está errado, mas fica com ele, fielmente com ele. E, naturalmente, embarca no fracasso do marido. Mas depois... isso, doutor Antônio, o senhor se espelhou, por exemplo, esse fato da mulher não ter uma participação tão ativa na peça, o senhor se espelhou ao que o senhor vê por aí, ou mesmo na sua própria vida, as mulheres não têm uma participação muito forte na vida do industrial? Como é que... Neuza, isso aqui até precisa dizer a verdade da coisa. No tempo que eu estudei, no tempo que eu fui para a universidade, quando terminei o colégio científico aqui no Brasil, as moças que iam para a universidade, me desculpe a franqueza, eram todas mulheres feias, a gente chamava as encalhadas. As encalhadas, hoje não é mais verdade, isso acabou. Mas no tempo, na década de 40, todo o pessoal que não conseguia casamento ia para a universidade. Espera o marido, né? Não, mas você lembra, Ricardo? Bom, Espera marido hoje tem outra conotação, é só um discurso. Até pela sua posição, sempre que o senhor manifestou alguma opinião mais forte, o senhor ficou sempre sujeito a críticas. Sempre. Bom, agora na pressa é claro que o senhor manifesta suas opiniões de uma forma ou de outra. O senhor não tem medo de receber críticas negativas? Como é que o senhor se prepara para isso? Depois você passou por uma campanha política, não tem medo de crítica alguma, né? Agora, o que eu espero é que é o seguinte, é que a crítica seja uma crítica anabólica, né? O anabolismo é o processo que você constrói e o catabolismo é o processo que você destrói. Se eu puder receber crítica anabólica, quer dizer, procurando construir, eu vou agradecer, porque eu acho que a crítica construtiva faz parte da vida. Eu não vou esperar que ninguém bata palmas.